Scarcella e eu sou pastor. Eu sou pastor da Igreja Batista Sou Livre, aqui em Fortaleza. Eu sou membro da Aliança de Batistas do Brasil. Me apresentar dessa forma durante muito tempo foi uma impossibilidade. Uma impossibilidade sobre a qual não havia o que pudesse ser feito para mudar essa circunstância. Dizer que sou pastor é um milagre. Não deveria ser, mas é. Porque além de ser pastor, ser um teólogo, ser alguém que passou a vida dentro da igreja, servindo, além de ser de uma família de pastores, além de ter sido ordenado pastor com 17 anos, além de ser alguém que nunca imaginou sendo outra coisa que não fosse pastor, eu também sou um homem LGBT. Eu sou gay, bissexual, enfim, como você preferir. E colocar essas duas coisas na mesma frase durante muito tempo, para mim, foi uma impossibilidade. Assumir, ter a perfeita consciência de ser quem eu sou. E ainda assim, poder pastorear, poder ministrar o Evangelho, para mim era uma impossibilidade acerca da qual eu não poderia ter esperança, porque não havia nenhuma sombra de variação, nenhuma sombra de mudança no horizonte. Para muitas pessoas, talvez inclusive que verão esse vídeo, isso ainda parece ser uma impossibilidade. E eu acho que o meu papel hoje aqui é mostrar que milagres são possíveis. Sim, Ele continua fazendo milagres no nosso meio. Mesmo nas circunstâncias e nos cenários mais caóticos, Ele continua fazendo milagres. Eu queria ler com você em Atos 8. Atos, capítulo 8, verso 26. Diz assim: E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai em direção ao sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantando-se foi, e eis que um homem da Etiópia, eunuco, de grande autoridade sobre Candace, rainha dos etíopes, o qual era encarregado de todos os seus tesouros, havia vindo adorar em Jerusalém. E estava retornando, e assentado na sua carruagem, lia o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: Aproxima-te e ajunta-te a esta carruagem. E correndo até ele, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entendes o que lês? E ele disse: Como poderia, se algum homem não me orientar? E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante dos que o tosqueavam, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem declarará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: Rogo-te, de quem fala o profeta sobre isto? De si mesmo ou de algum outro homem? Então, abrindo Filipe a boca, e começando nesta mesma escritura, lhe pregou acerca de Jesus. E eles, indo em seu caminho, chegaram até certa água, e o eunuco disse: Eis aqui a água, o que impede
que eu seja batizado? E Filipe lhe respondeu: se tu creres de todo o teu coração, você pode. E respondendo disse: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E ele mandou parar a carruagem, e ambos desceram à água, tanto Filipe como o eunuco. E ele o batizou. E quando eles subiram da água, o Espírito Santo arrebatou Filipe, e o eunuco não o viu mais. E ele prosseguiu o seu caminho, regozijando-se. Eu não me lembro de nenhuma vez que eu tenha lido esse texto e não tenha me emocionado. Porque, sem sombra de dúvidas, esse eunuco fala acerca da minha vida e de tantos outros. O texto que lemos diz que ele vinha de Jerusalém. Ele estava voltando de Jerusalém. Ele tinha provavelmente ido a Jerusalém por conta da festa, fazer seus sacrifícios, sua oferta a Deus, entregar a Deus parte daquilo que ele, como tesoureiro do reino etíope, um homem poderoso, um homem rico, um homem próspero, parte daquilo que ele tinha ido deixar no altar do Senhor. Ele tinha ido a Jerusalém adorar. Ele tinha ido a Jerusalém porque, apesar de não ser judeu, sendo etíope, ele era um homem que claramente tinha sede e fome do Deus de Israel. No relato que lemos, ele voltava de Jerusalém, não satisfeito em ir a Jerusalém, ele voltava de Jerusalém lendo o profeta Isaías, tentando, como o próprio Jesus disse, buscando nas Escrituras as palavras de vida eterna, buscando nas Escrituras o caminho das pedras até Deus, buscando nas Escrituras os textos que de alguma maneira iam dar-lhe um caminho seguro à presença de Deus. Mas aquele homem era eunuco. E por mais sede e fome que ele tivesse de Deus, por mais desejo que ele tivesse de ser parte do povo de Deus, de poder achegar-se ao altar, ao templo e oferecer seu sacrifício e ser parte daquela comunidade e partilhar daqueles momentos de comunhão, ele era eunuco e ele não podia. Em Deuteronômio, a Bíblia diz que aqueles que fossem imperfeitos, e ele dá uma lista, né? Na lei há uma lista, e nessa lista estavam os eunucos. Esse grupo de pessoas diferentes não poderia entrar no templo. Não poderia ser parte da congregação do povo de Deus. Não poderia fazer parte dos que tinham o direito de buscar a Deus, de sacrificar a Deus, de buscar a sua presença, de estarem no seu santo lugar, de serem parte do seu povo. Durante muito tempo, eu tinha o hábito, talvez ainda tenha, de em algumas conversas, principalmente com meus amigos mais próximos, com as lideranças aqui da minha igreja, da igreja que eu pastorei, de pedir para que as pessoas definam como é o céu. E aí a gente troca essas definições, né? Um diz uma coisa, outro diz outra. Mas tem um detalhe, não pode definir o céu com um texto bíblico ou com jargões de crente. Mas definir o céu da maneira mais simples possível. E aí alguns definem como um lugar que pode comer a sobremesa antes do jantar, que um lugar que a gente vai brincar sempre, um lugar melhor do que
do que carne de sol com queijo coalho, do que cuscuz. E eu defino o céu, sempre defini o céu assim. Ou o céu, a Nova Jerusalém, enfim, dependendo da sua escola. Como um lugar em que as pessoas que eu considerava meus irmãos e que eu olhava para eles e enxergava coisas que eu precisava aprender com eles e que, ao olhar para eles, eu enxergava gente como eu, irmãos de sangue, olhariam para mim da mesma forma. Não como alguém hierarquicamente menor por conta daquilo que eu sou, mas como igual. Iguais nas nossas diferenças. E apesar de ser algo aparentemente simples, durante muito tempo isso foi uma impossibilidade. É por isso que estar hoje aqui pregando, ministrando ao lado de tanta gente incrível é um milagre. E é como se eu provasse um pouquinho do que será quando ele vier. O eunuco do texto que nós lemos encontra-se com Filipe, pede para Filipe subir na carruagem. Filipe começa a apresentar Jesus, a partir do profeta Isaías, conta para ele as boas novas do Evangelho, mas no final da explicação, o eunuco olha para Filipe e faz uma pergunta: tudo bem, eu compreendi, eu entendi essa verdade. Aqui tem água. Eles chegam ao oásis e aqui tem água. Eu entendi tudo. E ele pergunta: Filipe, o que me impede de ser batizado? Ele não diz: eu quero ser batizado. Ele não diz: tudo bem, olha, chegamos na água, vamos lá, me batiza, eu quero ser batizado. Não, ele pergunta: o que me impede de ser batizado? Porque como o eunuco, ele estava acostumado a ter más, vírgulas. Como eunuco, ele estava acostumado a chegar a Jerusalém com suas riquezas, com o seu dízimo, com as suas ofertas, com tudo que ele trazia. E muito provavelmente, os sacerdotes não rejeitavam as riquezas do eunuco. Os sacerdotes não rejeitavam os seus dízimos e as suas ofertas. Os sacerdotes rejeitavam quem ele era. Ele entregava lá fora, no pátio, fora do pátio do templo. Mas ele não podia entrar para sacrificar. Ele não podia entrar para participar da congregação. Assim como nossas igrejas, que por mais progressistas que pareçam, entregam a pessoas homossexuais, a pessoas LGBTs, como o meu caso, uma cidadania de segunda classe. Elas podem entrar no pátio, elas podem até fazer parte da celebração. Mas sendo quem elas são, há um limite para ser parte daquele corpo. Há uma homofobia gentil, quando muito. Há uma cidadania de segunda classe, em que apesar de Deus ter dado dons e talentos a essas pessoas, existe um teto mais baixo para elas do que para todos os demais. Quem elas são é o pecado. Filipe dá para o eunuco a resposta que nós, Igreja de Jesus, precisamos dar a todos. Se creres de todo o coração, nada impede. Se creres de todo o coração, nada impede. A nossa homofobia gentil, a nossa homofobia pastoral, esse nosso discurso: olha, Deus ama o pecador, mas detesta o pecado, e quem você é, pecado, mata as pessoas. E o nosso compromisso é gerar vida. Que hoje você entenda isso e passe a dizer para todos e todas e todes: se creres, nada impede de ser parte desse corpo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.